V2 Guaíba, um canal aberto independente do Rio Grande. No ar, mais uma produção local. Flávio Alcaraz Gomes e os Guerrilheiros da Notícia. Oferecimento: Gimo, produtos de qualidade comprovada. Boa noite, estamos no ar, senhores, 10 de abril de 2007. Abrilhantando hoje a guerrilha, Matias Nagelstein, Henrique Sarmento Barata, Roberto Bandeira Pereira, Juremir Machado da Silva, JK e Antônio Carlos Baldi. Nosso e-mail está à sua disposição, guerrilheiros@guerrilheiros.com.br e o nosso fone e fax 32315180. Ao completar 100 dias de governo, a governadora Ieda Crucius deu uma entrevista coletiva hoje pela manhã e anunciou que o funcionalismo público do Estado vai continuar para aqueles que ganham acima de R$ 2.400, recebendo em 2 parcelas até agosto, a não ser que o governo federal libere os créditos que o governo do Estado tem direito, junto créditos da CE e relativo a estradas. Mas isso eu não acredito, que a nossa bancada é muito fraca. O Norte e o Nordeste recebem tudo. E os 3 senadores gaúchos, Pedro Simão, Paim e Zambiase, pertencem ao governo. Um ao PTB, outro para o MDB e outro para o PT. Mas também, hoje, ao completar 100 dias de governo, instalou-se a primeira crise do governo da doutora Ieda. O secretário Enio Bassi afirmava esta manhã que não conseguia falar com a governadora. E conseguia falar e estava arriscando a sua vida. E estava sendo acusado de corrupção pelo delegado Alexandre Vieira. O delegado Alexandre Vieira, por sua vez, disse que o senhor Enio Bassi é um canalha e que vai lhe processar na justiça. Por outro lado, circularam desde ontem rumores que o senhor Roberto Bandeira Pereira, nosso querido guerrilheiro, foi convidado pela governadora para ser o novo secretário de Estado da Segurança do Rio Grande do Sul. Aceitou? Sobre esse assunto, sendo uma questão de Estado, eu não vou me manifestar. Eu já tinha até colocado, as questões de Estado têm que ser tratadas como questões de Estado. Eu não estou dizendo nem sim nem não. Viu, JK? 10. Não, mas a pergunta não faz mal. 10. Não, evidente. Não, veja bem. Porque circulam boatos, as emissoras de rádio e televisão, todas estão eu recebo carinhosa e respeitosamente a tua provocação, compreendo, mas, de fato, eu tenho de ter... até por ter anteontem exercido uma função de chefia institucional, evidentemente que eu tenho que ter o recato para não afirmar nem desmentir as questões. Aí vai ficar dúvida perante todo mundo. Não fica a dúvida, porque nós temos um hábito que eu diria assim muito viciado, que é o da leitura no silêncio dos outros. Esse é a imprensa, né? A gente faz. Não, até nós, eu acho. Até nós. Isso aqui talvez seja até meio cultural. A gente tem o hábito de extrair desse silêncio ou de uma resposta afirmativas. Que nem o próprio interpelado fez. Quem cala consente, é o velho ditado. Não, mas isso é um equívoco, na medida em que eu não tenho de me manifestar sobre algo que, em ocorrendo ou não, numa fase preliminar, deve ficar limitado ao segredo do Estado. Claro. Agora, nós precisamos trabalhar com isso. Nem tudo é possível afirmar, nem tudo é passível de publicização. Isso não significa ter ou não ter transparência. Até não sobre essa questão, até eu tentando nos tirar deste foco, porque de fato é um foco em que eu não quero estar nesta discussão. Eu conversava com alguns jornalistas amigos e dizia a eles da preocupação de quem trabalha no Ministério Público, tendo como uma grande preocupação a segurança pública. Aliás, esta não é uma preocupação do integrante do Estado, essa é uma preocupação de toda a nossa sociedade.
em relação à forma de abordagem de assuntos da segurança pública. E isto vale para todos os momentos históricos. Não estou falando nesse caso, falo para todos os momentos históricos. Eu creio que os meios de comunicação deveriam proceder internamente uma reflexão sobre a postura adequada em relação a determinados temas. Porque muitas vezes a equivocada abordagem de temas acaba gerando o afastamento dos homens de bem de determinados cargos públicos. Por isso que não querem pela assumir. forma desrespeitosa, muitas vezes, como são tratados por alguns meios de comunicação. Muitas vezes... Mas eu não lhe desrespeitei. Não. Meu querido irmão, tu estás me dando o gancho... Apenas lhe perguntei. Nós combinamos, inclusive, tu me disseste que ia provocar, até para que o telespectador tenha noção, tu me disseste que ia provocar, mas eu pego o teu gancho para ti. Não tem absolutamente nada a ver. Tu pergunta, é aquilo que dizia, pergunta o que tu quiser, eu respondo o que eu quiser. Pode não ter nada a ver. Me pergunta sobre o copo, eu falo sobre o edifício. Mas o que eu dizia, que eu acho que deve ser objeto de reflexão dos meios de comunicação, é que conforme o tipo de postura que adotam, acabam afastando os homens de bem dos cargos públicos. Porque chegam a determinadas alturas que o sujeito não quer mais ouvir desaforo. E muitas vezes tu acaba agredindo a autoridade pela desqualificação da fonte. Tu libera o lombo do jornalista e do meio de comunicação ouvindo uma fonte inadequada. Eu vou dar um exemplo grosseiro, apenas para que o telespectador entenda. Se eu quiser atacar uma determinada autoridade, se vou atacar um promotor de justiça numa vara do júri, basta que eu vá no presídio central perguntar para os homicidas o que acham do promotor que atuou no caso deles. Evidentemente que a declaração será absolutamente contraditória. Então, dentro de uma estrutura, quando tu acaba causando desagrado, o desagrado acaba por se tornar a matéria, e não a matéria em si. A preocupação que nós tínhamos de ter com segurança pública diz com uma estratégia de enfrentamento sobre o tema. Agora, para fazer isso, evidentemente que em qualquer área, como em qualquer área, o sujeito que propuser mudanças e causar desagrados dentro de estruturas corporativas, na reação, os índices, eventualmente, eles poderão alterar. O que se deve verificar é a qualidade da política pública adotada. Estou falando assim, aquilo que entendo em tese adequado falar, mas quero estar fora desta celeuma. Ou seja, eu sou um técnico, sou membro do Ministério Público, tenho um profundo respeito pela governadora, acho que está fazendo um grande trabalho dentro daquilo que lhe cabe num estado em crise, como fizeram seus antecessores, assim como puderam. Agora, e nada disso se dirige a ti. É apenas o sentimento de uma autoridade pública que em diversos momentos se sentiu acuado e desrespeitado por segmentos que fizeram abordagens inadequadas, mas que, como autoridade pública, tinha que respeitar pela liberdade de imprensa. Terminei meu mandato, sem uma ação proposta contra jornalistas. E olha que muitas vezes me senti tentado, agredido, machucado, por saber que a fonte era objeto de investigação nossa, Mas, enfim, isto é não vou monopolizar a conversa aqui no nosso programa, mas não estou dizendo sim, nem não cabe a mim responder a esse questionamento e me propus a não tratar do assunto. Eu só queria fazer um comentário sobre isso, que era o seguinte, eu queria elogiar essas duas atitudes que me parecem muito louváveis aqui, tanto a doutora Roberto, todo o seu direito de dizer não é o momento de falar sobre isso, com toda a elegância, e também de fazer essa crítica, que me parece a mais justificada possível ao comportamento, por vezes, inadequado da imprensa, mas também a posição
correta de velho jornalista do JK. Não, mas cabe eu sei que não tem oposição, tem complementar o JK no seu papel de jornalista. Tinha que perguntar. Tinha que perguntar. Porque o assunto talvez um outro se intimidasse e dissesse, não vou constranger o doutor Roberto, que é nosso amigo, e não vou perguntar. Mas o JK... Eu não emiti opinião, eu perguntei. Muito bonito, as duas atitudes. Eu quero deixar claro que eu recebo respeitosa e carinhosamente a provocação do JK. Eu também. Que diga-se, de passagem, me disse antes que faria. Exatamente. E eu gostei muito daquela parte em que tu afirmaste que muitas vezes o fato de se transformar em notícia alguém afasta algumas pessoas que têm mais consciência da sua privacidade, por razões de pudores, não vou me sujeitar a ouvir esse papo, meu nome por aí. Eu tenho ouvido isso em diversos segmentos, com diversas pessoas em que eu convivo, e não estou generalizando, são segmentos. São segmentos que não fazem a maioria, mas que de fato gerenciam alguns problemas. Roberto, eu vou te chamar. Vamos nos tutear. Mas é evidente, somos irmãos. Permitimos isso. A despedida do Roberto, do Dr. Roberto Bandeira, lá na sede do Ministério Público Estadual, agora, quando passou o cargo de Procurador-Geral da Justiça, para o seu ilustre colega, o doutor Mauro Renner, conterrâneo, aliás, casado com uma bagense. Ele é bagense, ele é de Lajeado e de Bagé. Ele tem duas... A despedida do Dr. Roberto foi apoteótica. Foi apoteótica. Então, é uma marca, é um rótulo muito significativo do seu prestígio como líder de toda uma categoria que tem imensas responsabilidades. Eu diria, nessa quadra histórica do nosso país, o Ministério Público talvez seja a última trincheira. A coisa está muito complicada. Essa, eu diria, dissolução de hábitos, de costumes, de condutas. Para quem é que se apela? Qual é a expectativa que se tem que as coisas não aconteçam? Como é que nós podemos mudar esses rumos da história do nosso país? Eu não sei, talvez existam outras soluções, mas a solução que imediatamente me salta, assim, me socorre na busca de um remédio, de uma terapêutica adequada, nessa farmacologia das minhas angústias, eu diria para os senhores telespectadores, exatamente, é o Ministério Público. E a saída do Dr. Roberto de lá, aquele instante, o aplauso, o carinho de todos, eu acho que o Dr. Roberto, na oportunidade em que ele não aceita um convite, eu estou trabalhando assim, virtualmente, convite que hipoteticamente lhe foi dirigido, não interessa sim ou não, mas na realidade ele está, além de se preservar em função dos seus interesses pessoais, não sei quais sejam, nem sei se o fato é verdadeiro, mas por hipótese, eu acho que ele está preservando também essa instituição. Aliás, nisso nós estamos convergindo também, não sei se o fato é verdadeiro. Bom, pois é. Mas vamos trabalhar hoje. A preservação da dignidade pessoal e do cargo. Do Ministério, sem dúvida. E eu acho, a comparação é absolutamente injusta, mas me surgiu agora. Quem era doutor nesse negócio era uma figura triste de um momento da nossa história mais recente, que chamava, não sei se já morreu ou não acompanha a sua vida. Armando Falcão. Você se lembra dessa figura? Já faleceu. Nada a declarar. E ele tinha, não, o futuro a Deus pertence. E nada a declarar. O futuro a Deus pertence. Empurrava pro velhinho lá de cima. E nada a declarar. Não, mas o interessante é botar Deus na história. Mas futuro a Deus pertence. O que eu quero dizer assim, em cima do que a gente estava falando, é que nós precisamos refletir. E eu hoje estou mais livre, eu sou ex-procurador-geral, eu sou um procurador de justiça hoje numa Câmara Civil do Tribunal de Justiça. Mas nós precisamos refletir sobre uma seguinte circunstância, sobre a necessidade dos meios de comunicação pensarem também na abordagem dos assuntos para proteger a cidadania e não a circulação das notícias, porque nós temos, conhecendo a característica psicológica dos bandidos,
Nós sabemos que coluna social de bandido é a página policial. Por ali eles se cacifam, por ali eles assumem a liderança no seu meio. Então, na verdade, esse é um dos assuntos que deve merecer grande preocupação por parte dos meios de comunicação. Seria uma grande contribuição se nós passássemos a mostrar também nestas páginas as boas ações procedidas pela polícia, as prisões, as ações positivas. Morreu uma criança em situação trágica em tal lugar. Isto é fato que deve nos preocupar, mas isso vai continuar acontecendo porque é da natureza do ser humano. Nós precisamos trabalhar a par desses acontecimentos, nós precisamos trabalhar com a inserção de forma séria, técnica, de políticas que, no conjunto, diminuam as condições para que esses fatos ocorram, que são da natureza humana. Eu não sou jornalista, eu não estou aqui batendo na imprensa em geral, eu estou dividindo uma angústia. Mas uma coisa que me chama a atenção, e falo para os colegas aqui, jornalistas brilhantes todos, é a visão que eu faço, a leitura que eu faço eu diria, da ideologia do jornalismo brasileiro, se pode dizer isso assim. Porque nós podemos dividir essa ideologia em 3 campos: o policial, o futebolístico e o terceiro seria o político propriamente dito. Mas o interessante de tudo isso é que o que a mesma imprensa paradoxalmente diz do político, da política e dos políticos é algo espantoso. Ninguém presta, é todo mundo corrupto, não sei o que, papapá. E toda a matéria jornalística em cima do político é essa. Não tem coisa mais fácil do que terminar com a vida de uma pessoa. Sim, mas, no entanto, você vê o seguinte: 60%, 50% da notícia é sobre política e políticos. Se é tão ruim essa atividade, por que nós vamos dedicar tanta centimetragem a favor da política, do comportamento dos políticos? A mesma coisa eu diria com relação à polícia. O que se ouve, o que se lê, o que se tem de notícias sobre polícia, sobre violência, sobre criminalidade. E resta, eu diria assim, como uma espécie de anestesia, dopando, provocando esse torpor, essa indiferença, essa alienação em todo mundo, o futebol. Então não dá para... E os jornais se limitam a isso. Mas o que existe na imprensa moderna, de uns 30 anos para cá, é que a maioria dos repórteres, não editorialistas, não redatores, não colunistas, a maioria dos repórteres, ao fazer uma pergunta, embute a sua opinião. Isso que acontece. Eles podem prestar atenção. A maioria dos repórteres embute a sua opinião, seja de esquerda ou de direita, na pergunta. Agora, o jornalista que faz só a pergunta, esse está rareando. JK, o que eu vou dizer, eu digo com toda tranquilidade pelo seguinte, doutor Matias, eu publiquei um livro, faz agora já uns 6 anos, com um título bastante claro sobre isso: A Miséria do Jornalismo Brasileiro. Então, eu não tenho nenhuma ilusão sobre o jornalismo brasileiro. Tudo que eu podia dizer de mal sobre o jornalismo brasileiro, eu já disse. Agora, é verdade que os políticos, normalmente, eles não nos ajudam muito a mudar de posição. Eu estava aqui me mordendo. Eu vou dizer isso pelo seguinte: hoje, quando eu cheguei aqui na TV Guaíba... Por que isto ocorre? Por que isto ocorre? Por que os homens de bem estão fugindo da vida pública? Eu imagino que os homens de bem fujam da vida pública porque a vida pública já não traz todas as honrarias de antes, porque um cargo público, normalmente, ser secretário de governo, é perder dinheiro, é mal pago. Ganha 8 mil. Eu não sei, mas eu ouvi a galinha. Eu não sei, eu acho que eu ouvi a galinha. Eu só queria completar o seguinte: quando eu disse os políticos não nos ajudam muito, é que os fatos do dia a dia são constrangedores. Hoje, quando eu cheguei aqui na TV... Mas sempre foram, Juramir. Certo, mas os políticos podiam ajudar a mudar. Quando eu cheguei aqui hoje, o Maurício, produtor do programa, perguntou: vai falar sobre o quê? Eu disse: vou falar sobre aquilo que está me impactando neste dia, que é o seguinte: a Câmara de Deputados vai, por um lado, aumentar os salários dos nossos parlamentares e, por outro lado, eliminar o trabalho às segundas-feiras. Esse trabalho às segundas-feiras nunca existiu. Esse novo presidente da Câmara, o Arlindo Quinalha,
resolveu, numa manobra eleitoreira e para mostrar que era moralizador, instituir o tal trabalho às segunda-feiras, votação em segunda-feira. Isso durou um mês. E um mês depois, ele já vai desistir. Segundas e sextas-feiras não é preciso trabalhar, pode voltar para o seu estado, não terá desconto de salário. É obrigatório trabalhar terças, quartas e quintas. O Baldi, que é um liberal, pode me socorrer e me dizer se alguma empresa ou muitas empresas aceitam isso. Eu queria um emprego desse. 100 mil por mês. Se me disserem assim, aumenta o teu salário e diminua o teu trabalho, eu topo. Sim, mas o que a imprensa faz? O que a imprensa faz como crítica a isso? Fora o registro, que eu te diria assim, pontual, um registro meio fotográfico dessa coisa. Por que a imprensa não começa uma grande campanha no sentido de dizer, olha, são tudo uns bandidos que estão roubando nosso povo? Sabe por que a liberdade de imprensa é utópica? Sabe por que a imprensa não faz isso, doutor Matias? Sabe por que a imprensa chapa branca? A imprensa não faz isso porque... O que tu está dizendo? Que a liberdade de imprensa é uma utopia. Vamos aplaudir. Ela começa, nos estados socialistas, ela termina onde começa o interesse do chefe de Estado, e nos estados capitalistas, onde começa o interesse do dono do jornal, do dono da rádio, do dono da televisão. E do patrocinador, que é o próprio Estado. Exatamente. A imprensa não começa essa campanha porque perde publicidade do Estado. Só fazer um comentário, para não ficar mudinho como o Baldi, eu, de repente, fiquei com a sensação de que nós não tínhamos ninguém corrupto, que a imprensa que era corrupta. Todo mundo é muito bom. Mas, enfim, eu saí com essa sensação. Não é. Na realidade, a imprensa tem uma... A minha crítica foi imprensa limitada. Tem um carnaval de notícia escandalosa e nojenta dos políticos. Que esses políticos estão enxovalhando a vida do brasileiro, a vergonha que a gente tem de ser brasileiro em função dos políticos. Mas está registrando, Fábio. Mas eu pergunto o que ela propõe como solução para isso. Mas aqui eu concordo com o Dias aqui. A imprensa, quando eu falo, e estou falando lato sensu, a imprensa essa que eu falo é a mesma imprensa que agora está apresentando uma novela na sua televisão e a senhora está em casa com o seu marido e tem que mandar o seu filhinho, mas eu vou dizer, não tem porque está nos assistindo. Na realidade, a imprensa é quem tem mostrado os males que estão acontecendo nesse país. A imprensa põe o dedo na ferida, na corrupção dos deputados, na corrupção dos políticos. Eu assisti num programa de televisão também. Às 8h30, 8h15, no sábado, na sexta-feira ou no sábado, primeiro um amasso, agarra aqui, aperta ali, e depois uma cópula completa. A que horas? E aí? Mas eu disse lá em Bagé, todas as coisas passam por Bagé. A história passa por Bagé. Lá em Bagé, a gente no colégio Nossa Senhora Auxiliadora, e seguramente milhares e milhares de ex-alunos do Auxiliador estão nos vendo aqui, nós assistíamos alunos de 14 anos, 12 anos, né? Assistíamos filmes no colégio, Baldi, obrigatoriamente com um lenço preso aqui na camisa, colarinho aqui. Então, quando apareceu uma cena mais forte, tinha um padre lá na frente, o padre dava um apito, um grito, nem me lembro o que era, e todo mundo puxava o lenço e tapava os olhos. Mas só faltava... E também não costurava os bolsos da gurizada? A grande mentira, porque ninguém tapava olho, coisa nenhuma. Quando, todo mundo abria. Fábrica de Móveis Santa Cecília à sua disposição para construir móveis que você desejar para a sua casa. Mas lá também tem móveis de marcas famosas, como Delano, Favorita, Ponzan, Sense e outros. Possui também projetistas que fazem peças sob medidas para a sua casa. O pagamento pode ser parcelado em até 36 vezes e a primeira prestação daqui a 150 dias. Fábrica de Móveis Santa Cecília, na rua Santa Cecília, 1370, Laura. Férias de julho em Bariloche com a Ouro e Prata Turismo. 7 noites de hotel, transfers e passeios incluídos. Voos fretados que sairão de Porto Alegre aos sábados, indo diretamente a Bariloche. A primeira saída será no dia 30 de junho, com preços inacreditáveis, a partir de $788 em apartamento triplo no Hotel Internacional. Bariloche e férias de julho com Ouro e Prata Turismo. Ligue amanhã, 3357-5353 e boa viagem. Voltaremos. Gimo lava-louças em pastilhas para a máquina. Lavar
embalagem perfeita, sem desperdício. Um produto Gimo, qualidade comprovada. Chegou o Super Guia de Descontos da Panvel. Muito mais medicamentos e descontos de até 40%. Super Guia de Descontos. Retire o seu na Panvel e aproveite. O jornalismo esportivo, os principais acontecimentos no Brasil e no mundo. O programa em horário nobre que o torcedor consagrou. O aspecto tático, a polêmica, a análise, a crítica. Tudo o que está acontecendo no esporte preferido do nosso estado. 2 Toques, o nosso futebol, de segunda a sexta, em horário nobre. 2 Toques, oferecimento GBUX, a escolha certa para o seu futuro e da família. Nosso e-mail continua à sua disposição nesta terça-feira, guerrilheiros, @guerrilheiros.com.br e o nosso fone fax, 3231-5180. Tu te vacinaste ontem contra a gripe, Baldi? Eu vacinei. Então vamos fazer a mensagem da Previne. O idoso, para a proteção da sua saúde, deve receber várias vacinas. Idoso é avó torta. Entre elas destacam-se as vacinas da gripe, tétano, difteria e pneumococo. Informe-se com a Previne, Centro de Vacinação, Rua Coronel Bordini, número 380, foi quem vacinou o Baldi, pessoal da Previne. Telefone 33 37 54 55. Eles não nos vacinavam aqui antigamente? Sim, mas é que tu não estavas, ele veio ontem. Ele veio ontem. No ar? No ar. E o Baldi queria se vacinar nas nádegas. Nas nádegas, não. Mas tu tem duas. Eu só vou receber a injeção numa. No ar? Que vexame essa cena, Baldi, hein? Mas eu hoje fui tirar o passaporte. Eu não sei por quê, bobagem. Na televisão Laurinha, tem muito tá falando em velho, né? As novelinhas. Eu fui tirar o passaporte naquele negócio na Polícia Federal. Tem, no mínimo, umas 1000 pessoas sentadas ali esperando por tal de passaporte. Um pavor. Quando eu entrei, aí tinha um balcão ali. Eu digo, vem cá, tem alguma preferência para idosos? E ela disse, tem, sim, senhor. Puxou dali uma ficha vermelha, me entregou a ficha vermelha. Ficha número 1. Tu pulou aí eu fui lá na frente e eu digo, mas vem cá, por que tu não me dá essa ficha? É porque as pessoas não gostam. Eu digo, eu adoro. Eu fui lá na frente, me apresentei lá, fui atendido com toda a eficiência, diga-se de passagem, com muito carinho, com muita fidelidade, mas não pelo fato de eu ser quem eu sou. Eu fui atendido pelo fato de eu ter a idade que eu tenho. Que é o bem bom. Juremir. Pois é, então chegaram aqui 2 e-mails, um deles do Paulo Vinícius Neves, diz assim: passados 100 dias do governo Ieda, pergunto-lhes, existe algo de novo em todas ou quaisquer das iniciativas tomadas? Se a maioria que responder que há, apontando qual a iniciativa, revejo meus conceitos. Todavia, se a resposta for não, o que já está virando consenso, estarei segura de que veio à forra o maior estelionato eleitoral que o teto do Piratini já albergou. Eu não vou concordar. Eu vou dizer que o seguinte, o de novo que tem no governo da governadora é a despreocupação dela com índices de popularidade. Bolas para popularidade. Tem que fazer o que tem que fazer e o que eu posso fazer. E vou atrasar tanto quanto for necessário. Ela não pode pagar, vale. Ela não vai fazer como se fez na Argentina, emitir dinheiro nos municípios, nas sedes, para pagar, para circular. Tinha 3 ou 4 moedas na Argentina. Tudo isso é verdade. Olha, a preocupação com índice de popularidade para governante e para quem tem a responsabilidade de dirigir uma sala de aula, por exemplo, ou uma família, não pode se preocupar com índice de popularidade. Tudo isso é verdade. Não, tudo isso é verdade. Só que antes, durante a eleição, durante a campanha eleitoral, ela já deveria saber de tudo isso e fez de tudo, absolutamente de tudo, para esconder essas realidades e a sua impotência. Era isso, completando... Cortejando esses índices de popularidade que ela agora rejeita. Era essa, então, nós não tínhamos entendido, mas era essa, então, a nova maneira de governar. Não ligar para os índices de popularidade, não conseguir nenhuma solução, atrasar os pagamentos e dizer...
Esta é a situação do estado do Rio Grande do Sul. Muito bem, ela devia ter nos avisado. Mas olha, vai ser. Nós fomos surpreendidos com isso. Eu estou surpreso. Eu até queria dizer duas coisas. Eu estou surpreso com o Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul é um estado que está desenvolvendo rapidamente a sua tendência para o masoquismo. Nós já tivemos o governo do Rigoto, que cá entre nós, vamos falar assim, com toda a franqueza, vamos sair dos eufemismos. Foi um governo medíocre, absolutamente medíocre. E nós estamos mortos de paixão, de amor e de saudades. Nós, assim, sonhamos com a volta. Ele era tão simpático, tão bonzinho, tão gentil, tão educado. Eu só preciso dizer o seguinte, que a situação do Estado, a situação estrutural, eu conheço porque eu administrei parcela do orçamento do Estado até ontem, e independentemente de quem tem o seu governante de hoje, o de ontem e o de anteontem, o que eu quero dizer é que a cadeira de governador não é embaixada em Paris. Nós estamos ali com a embaixada quase de Bagdá, por conta de um problema estrutural do Estado do Rio Grande do Sul. Que se arrasta há décadas. É uma questão qualquer governante, o governador lá atrás, o governador Brito enfrentou o problema, o governador Olívio, o governador Rigoto. Volto a afirmar que a bancada gaúcha não colabora, não tem o poder que tem as outras bancadas. A solução está na discussão do Pacto Federativo, e aí sim a bancada federal poderia... Eu aceito plenamente o seu argumento, que é de bom senso, que é um argumento totalmente razoável, racional. Mas então, os candidatos ao governo do Estado deviam dizer: sabemos que a situação é horrível, não temos um novo jeito de governar porque ele não existe, não vamos contar história para conseguir votos, vamos dizer de cara que vai ser preciso aumentar impostos, atrasar pagamentos, sangue, suor e lágrimas. Que temos que discutir sangue, o pacto suor e lágrimas. Isso eles não dizem. Eles chegam e dizem assim: pode deixar. Nós temos uma nova forma de governar e tranquilizem-se. Vai dar tudo certo. De alguma maneira, de qualquer forma, nós temos que, por justiça, compreender um momento a conjuntura que passou o governador Rigoto, de extrema dificuldade. Muita. Também. E a conjuntura atual, com menos dinheiro ainda, por conta da não aprovação, da manutenção das alíquotas. Houve uma redução na arrecadação do Estado. Pois é, eles deviam passar uma temporada em Minas Gerais com a Só não me falem do Negrão. Só não me falem do Negrão. Enquanto nós mantiver essa coisa nesse estado, eu estou de acordo. Governador ao seu colar? O Negrão ao seu colar. Negrão ao governador ao seu colar. Então não precisa grande figura, grande político. Grande figura. E que enfrentava esses troços. O Colares não era de fugir, não, de ficar no eufemismo, na metáfora, não sei de que. Não tem nada disso. E levou antes de assumir uma greve. No dia dos professores. No dia, pediu por amor de Deus, que lhe desse. Ganhou o quê? 15 dias. Que lhe dessem 15 dias, 20 dias. Não deram. Porque o sindicato, à época, não sei agora. Qual era o nome dela, dona? Era manejado. Era manejado. Lúcia Camini. Era vontade política. 94%. Agora. E aí a filosofia, sabe o que é, JK? Essa filosofia lulista. É um novo conceito que surge no dicionário político. Eu não vi nada, não sei de nada, não sabia que as finanças estavam assim, estou surpresa agora. O Lula, por sua vez, também não sabia de nada, mas o chefe da Casa Civil aqui estava metido nesse negócio. Não é possível, não sabia de nada. Ninguém sabe de nada e as coisas estão acontecendo. E a pesquisa mais recente de popularidade do governo Lula diz que quase 50% das pessoas estão achando o governo bom ou ótimo. Bolsa Família, né? Pessoas que nunca recebiam um tostão lá no Nordeste e Norte estão recebendo 50, 70 Daí reais é tudo injustiça de fixar só no Rio Grande. Pois é. O problema não é só do Rio Grande. Tem estados no Brasil que estão melhor. Estão melhores. Por exemplo, um estado que saiu da crise, melhorou praticamente todos os seus índices e possivelmente vai fazer o próximo presidente da República, com toda a justiça, é Minas Gerais. Claro. Por quê? Não sei. Por quê? Porque arrochou tudo.
Eles têm prestígio. Está satisfeita? Eles têm prestígio junto ao governo central. Prestígio não paga conta. Não, mas eles arrancam dinheiro. Ah, bom, então eles faz o seguinte. Então, é o que eu volto a dizer, a bancada gaúcha contigo. não tem presença marcante. Nem a bancada federal, nem os senadores não têm presença marcante. Os senadores têm uma postura lamentável. Pode ser íntegros, idôneos, também mas concordo. são inoperantes. Concordo. O seu Painho, o seu Zambiase e o seu Pedro Simão. Muito bem. É um trio maravilhoso, Regina. Independentemente de qualquer coisa, nós temos que compreender, e aí eu também não vou achar que eu sou reacionário aqui, por que nós precisamos compreender a própria situação dos nossos senadores gaúchos? Eles são 3 no universo. O sujeito, para se eleger senador no Rio Grande do Sul, tem que fazer 1,5 milhão de votos, 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões. O sujeito no Acre, com 15, 20 mil votos, é senador. Eleito. E o Acre tem 3 senadores. Então, nós temos uma deturpação na representação política, que o voto de um gaúcho vale 25 vezes menos que o voto de um acreano. Então, na verdade, por exemplo, se juntar Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, não resolve o problema porque o resto terá maioria. Então, o sistema bicameral, com a representação do Estado, que na verdade é feita pelos senadores, ele impede que qualquer ação dos nossos senadores possa ter efeito. Só acredito na questão da discussão do Pacto pelo Federativo. gabinete um vagabundo daqueles assim, eu tenho dinheiro para receber aqui há 7 anos. Eu só acredito numa forma de produzir essa discussão, porque evidentemente que nessa divisão de forças ninguém quer abrir mão de receita. A União nunca... Hoje, o presidente da República, e aqui o nosso historiador, certamente manda muito mais do que mandaram os 2 imperadores. Porque com a medida provisória, o Congresso nada pode. Com um orçamento aberto, em que tu aprova a emenda e tem que mendigar para que liberem a verba, ela não é compulsória, tu coloca o Congresso absolutamente na mão do presidente da República. Isso é do sistema. E a única, eu não vejo outra forma, senão escândalo, ou seja, deveriam desembarcar em Brasília todas as autoridades, 3 aviões, para criar um fato político. Para dizer, ninguém aguenta mais, o Estado está morrendo a míngua. Doutor Roberto, eu vou lhe dar uma sugestão. Eu acho que o Ministério Público deveria entrar com algum tipo de ação contra o governo federal. Já lhe dou a resposta. Em relação à distribuição tributária. Não, a taxa essa do cheque. A CPMF. Por quê? Porque até hoje... Já houve isso. Houve mentira. Nos disseram que era provisória. Juremir. Acreditamos. Não é provisória. O presidente da República, o seu ministro da Fazenda... Que berrou quando surgiu Uma das juízas de Tramandaí entrou com uma representação ao Procurador-Geral da República para discutir o desvio de finalidade e a própria provisoriedade está no nome lá, que é a contribuição provisória, e isso foi arquivado no órgão competente. Por outro lado, houve uma representação de todos os procuradores-gerais de justiça do país para revisar algumas ações que ofendiam o Pacto Federativo. Também foi arquivado. Porque existe uma força federal que evidentemente quer submeter os estados em todos os seus segmentos. Mas não pode parar de berrar. Não pode. Agora, tem que fazer barulho, criar o fato. Nós ingressamos em juízo, à época do governo Colares, com uma medida no Supremo, buscando exatamente a correção dessa deturpação da representação popular, especialmente na que diz respeito ali é que se sente o problema. A proporcionalidade. A proporcionalidade. Lá no Senado, aquela coisa. Então, isso é criação do Golbery, me parece. Da época. O arquiteto, isso aí foi... Bom, não me pergunte o resultado, porque isso também foi esquecido lá em algum lugar. Agora, eu acho que a solução não é puramente formal. Eu acho que a solução não passa pelo formal, pela elaboração jurídica desses temas. Eu acho que a questão é de outra ordem. A questão é política. A questão é política. Eu não sei que tipo de revolução. Eu não estou falando em revolução armada. Quixotescamente revolução armada. Tem que engrossar. Agora, esses 3 senadores
como bem disse o Baldi e o JK, por amor de Deus. E depois, a população vai votar neles aí, de novo. Esses louvaminhas aí chegam aqui, não sei o quê, com a mãozinha nas costas, não fazem absolutamente nada pelo Estado. O Simão é senador biônico. É a vida. 32, 4 vezes 8, 32. 32 anos como senador. Não, pior. 32. Reforma política é uma grande mentira. 24 anos que eu que dei. Reforma política é uma mentira, não vai sair reforma política nele. Ninguém dá tiro no pé. História é essa? Hiller Veículos está pensando em trocar de carro? A Hiller Veículos conta com produtos selecionados, com certificado de garantia e procedência. Além disso, efetua revisões com parceiros terceirizados em cada veículo, garantindo dessa forma a segurança e tranquilidade para seus clientes. Possui um bom quadro de profissionais altamente especializados. A Hiller financia seu pagamento em até 60 meses para veículos a partir de 1997, com entrada de 10% e as melhores taxas do mercado. Onde é que fica a Hiller Veículo? Na Avenida Sertório 4021. Lembrar também, Laura, que hoje é terça-feira, é dia de bolinho de batata no Chulas. No Chulas. E no Chulinha amanhã. No Chulas é terça-feira, no Chulinha, que é na Cândido Silveira, é o novo bar da Grife Chulas, às quartas-feiras. Hoje, bolinho de batata. Mas também tem. Agora, chula é grife. É grife, é grife. Tivete, claro. Vitason, seus aparelhos auditivos importados da Alemanha. Não espere mais tempo, porque ouvir é bom e saudável. Passe na Vitasons e faça um teste sem compromisso, de graça. Não vai pagar nada para saber se precisa usar um destes aparelhinhos que vamos mostrar. Aí está ele, é o menor de todos, intracanal. É bem pequenininho, como se fosse um pequeno fone de ouvido. Lá dentro. Agora está dentro do ouvido e é quase imperceptível. Vitasons fica na Padre Chagas, número 79, segundo andar. Agora é minha vez. Sim. Dia 26, quinta-feira, às 19 horas, eu faço uma palestra sobre mercado de capitais, enfocando a Bolsa de Valores. Dia 26, quinta-feira, às 19 horas. É convite da casa, da Esparta. Local? Local, telefona lá para o escritório, 3012-9898, fala com a Yara ou com a Cláudia, e elas vão ensinar no edifício Kennedy. 26 de maio. Agora? De abril. 26 de abril. Carlos Gomes, 111. Depois da manhã eu tenho uma, tá lotada. É no edifício Kennedy? É isso Carlos Gomes, 111. Isso aí. Mas é que na verdade é o novo showman. Essa do dia... Não, é profissão. Essa do dia das 12... palestras, isso não é para quem, não é para quem quer, é para quem pode. O orgulho desse programa. A importância desse... Tem lista de espera. Eu anunciei num dia e 48 horas depois não tinha mais lugar. É 32, vamos ver, 32... 3012-9898, voltaremos. Obrigado. Gimo lava-louças em pastilhas para a máquina. Lavagem perfeita sem desperdício. Um produto Gimo, qualidade comprovada. Agora, mantendo a sua assinatura do Correio do Povo, além de informação com credibilidade e a tradição de mais de 100 anos de história, você concorre a muitos prêmios. São 150 prêmios para os assinantes. Toda segunda-feira, você concorre a uma TV, um DVD, um iPod. E em um sábado por mês, você concorre a 8 iPods, um home theater, um computador, uma TV de plasma e um carro 0 km. Sorteio pela Loteria Federal. Se você ainda não é assinante, o que está esperando? Ligue 32161600 e assine. Todo sábado, o programa de esportes da nossa terra. Encontro do Esporte. A opinião de quem faz o esporte aqui, valorizando sempre os nossos atletas. Encontro do Esporte. Sábado, 12h30. Bacalhau do Porto já está aberto, aguardando a sua visita na Coronel Bordini, número 155, oferecendo essas maravilhas para você. Bacalhaus feitos de várias formas e tem bolinhos de bacalhau. Enquanto espera a elaboração do prato escolhido, de bacalhau, come com azeitinho de oliva, uma azeitoninha, é um espetáculo. Bacalhau do Porto teve muitas encomendas agora nessa Páscoa, está bombando, que nem dizem os magos. Bacalhau do Porto,
para você se deliciar com a teleentrega, se preferir, 33 41 71 41, JK. E uma carta de vinhos muito boa e com preços muito adequados. Obrigada, Tu não te sente explorado lá. E em Novo Hamburgo, em Porto Alegre, na Home Theater Center. Torceu a boca. Home Theater Center. Você encontra a cadeira para massagem. Você que tem problema, além de cinema na sua casa, como esse aí que nós estamos mostrando aí. Sim, mas senta na cadeira para ver o cinema. Senta na cadeira com massagem. Essa cadeira faz massagens. Uma cadeira especial. Cadê a cadeira? O JK já experimentou? Já usei a cadeira, é sensacional a cadeira. Pegou faz no massagem sono. na cabeça. A cadeira elétrica? É uma cadeira. Olha a cadeira. Olha a cadeira ali. Não, mas aquela mulher que tá ali, o que é? Ela mexe, é massagista? Ela faz a demonstração. Que botões? É os botões da cadeira que ela mexe. Tá, JK, telefone. Vai dar o telefone lá em Novo Hamburgo, você tem que ligar ali no Vale do Rio do Sino. Liga pro telefone 3335 1233. 3335 1233. E aqui em Porto Alegre, pro telefone 3582 2321. Doutor Barata, medicina. Laura, eu tenho uma vontade louca de salvar o país. A única maneira de salvar o país, Tem que virar Brasília de perna pro ar. É o controle da natalidade. Ah, bom. E já que nós vamos falar em controle da natalidade, enquanto a gente discutia aqui Foi feita uma cirurgia aqui nessa mesa. Enquanto a gente discutia se o bom era a imprensa, se o ruim era a imprensa, se o bom era o governo, se os ótimos eram os políticos, não sei por que me saiu um desenho aqui. Uma cirurgia. Eu fiz uma cirurgia aqui, que é uma vasectomia. Aqui. Mostra. Vou mostrar ali no câmera 3. Eu fiz o desenho. Essa é a cirurgia é a Para câmera 3. Para câmera 3. Esta é a cirurgia que masculina. Peraí. Bota em pezinho. Bota em pezinho. Não sei como é que eu vou botar. Já vai aparecer. Tá. Já vai aparecer, Não, só um pouquinho. Ele vai ampliar. Tem que mostrar. Vira ali pro câmera. Eu seguro aqui para Esta é a cirurgia que vai nos salvar. Ou seja, a vasectomia. Por que vasectomia? Por que se chama vasectomia? Porque a vasectomia, ela corta um canalzinho chamado canal deferente, também chamado vaso. O canal deferente, ele liga uma porçãozinha do testículo chamada epidídimo com a próstata, levando os espermatozoides que são produzidos no testículo e que ficam depositados no epidídimo para dentro da próstata e para sair junto com o líquido seminal e fazer nenê. Faz nenê, fertiliza. Essa cirurgia é masculina. Esta cirurgia é absolutamente maravilhosa. Eu sou o maior fã da vasectomia. Ela não altera a potência, ela não dá câncer de próstata, ela é uma cirurgiazinha simples, pode ser feita com anestesia local. Eu não gosto muito de anestesia local, eu prefiro uma sedação, porque eu tenho medo de agulha nessas coisas. Então, eu sou favorável à vasectomia. É um procedimento simples, fazem mais ou menos meia hora. Se a pessoa fizer uma sedação, fica dormindo um pouquinho no hospital durante 1h30. Quando acorda, está livre de várias coisas, mas principalmente tomou uma atitude em relação à salvação do país. É mais ou menos com... E a segurança também. É mais ou menos com fazer prevenção do lixo, bota o lixo sujo para cá, o lixo molhado para lá. A vasectomia é fundamental. Eu acho que também deve ser feita ligadura tubária nas mulheres, que é uma coisa importante. Ou usar algum tipo de remedinho que põe debaixo da pele para as mulheres ficarem também sem poder produzir muita coisa. Mas acho que a vasectomia por si só é suficiente para resolver o problema brasileiro. Acho que é a grande solução. Mas e a palavra de Deus, crescer e multiplicar-vos? Eu deixo a palavra de Deus para lá. Enquanto crescer isso, eu fico pensando... de forma desejada, amorosa, no tempo certo. Acho que tem que haver uma planificação. A vasectomia é a solução. E tem mais, é um procedimento que pode ser revertido. Enfatiza, por favor, que não tem nenhuma impotência. Pode ser revertido. Não, mas eu disse enfatiza. Isso que é importante. Não tem nada que ver com potência. Cara aviadar. Não. Ao contrário. Não tem perigo.
Nessa altura. Não tem esse perigo. Está tirando pedaço. E a partir de que idade tu recomenda a vasectomia? Bom, Laura, do jeito que as coisas estão, eu já estou começando a sugerir a partir dos 12 anos. Não, mas eu diria que depois da pessoa ter um ou dois filhos... Se isso acontecer, o sujeito que assuma e tudo bem. O que eu vou fazer? Eu assumir vai fazer, né? Não, mas eu acho que depois de ter um ou dois filhos, por aí, pode até ter 3... As pessoas devem pensar em começar a fazer vasectomia, planificar a sua vida, planejar a sua vida. É muito importante porque são raras as pessoas tão ricas quanto o Baldi, ou tão ricas quanto o Matias, que possam ter 8 filhos, 10 filhos. Mas eu não sou... Não, mas pelo menos tu dá a sensação. Não sou reprodutor de aras. Mas tu até pode não ser rico, mas tu me dá a sensação. Olha aqui. Tu me passas a sensação que é rico. Não, só um pouquinho. A sensação é uma coisa muito importante. Mas... Eu vou ao cinema para me iludir. Eu te olho e vejo a potência econômica aí. Eu vou... Não, é que eu produzo riqueza para os outros. Pelo que eu entendi, econômica e sexual. A botadura de ouro. Eu vou... É isso aí. Botadura de ouro. Eu vou dizer o seguinte. É uma questão de ter recursos materiais. O importante é que tu tem que ter tempo para cuidar dos teus filhos. Tu tem que dedicar algum tempo do teu dia. E não é não porque eu tenho recurso. Não, tu tem recurso para dar comida, escola e roupa e abrigo. Agora, educação é dentro de casa. É o papo com o papai e a mamãe. Embora alguma contestação, deixa eu te fazer uma pergunta, me dá licença. Eu vejo fazer campanhas aí na televisão e por outros veículos no sentido de planejamento familiar, e a mulher deve fazer isso, deve fazer aquilo, evitar daqui, evitar dali, se discute o problema da pílula, toma pílula, não toma, a igreja intervém, coisas dessa ordem. Mas eu nunca vi uma campanha com relação à vasectomia. Por quê? Porque é mais fácil lidar com as mulheres, mas se deve fazer campanha a favor da vasectomia. Que era proibido, né? Era coisa proibida no Brasil, isso aí. Eu acho assim... Eu acho que é importante planejar. O que acontece de danado é que, em geral, quem faz planejamento é quem não precisa. As pessoas que têm dinheiro é que lá pela frente tem um filho, 2. E são eles que vão fazer a vasectomia. Graças a Deus, eu fico muito feliz quando eu vejo as pessoas ricas, como alguns companheiros meus, que querem fazer vasectomia, não é? Mas eu fico preocupado porque fica assim, a garotada com 18, 19, 20, 22 anos... fazendo filho. O que acontece? Se a gente fizer uma prevenção nas mulheres, nós vamos começar a evitar a gravidez aos 12, 14, 13, 15, 16 anos. No homem, a gente só vai começar a fazer essa prevenção depois que ele já tem 25, 30 anos. Porque antes disso não tem muito sentido, né? Porque ele realmente deve ter um filho, 2, né? Mas nenhum efeito colateral. Machismo, né? Nenhum efeito colateral. E se falou durante um certo tempo que aumentava a quantidade de câncer de próstata. Não aumenta. Pelo contrário, diminui. Foi mito. Se criou isso aí. Depois apareceu uma história que aumentava o colesterol. Também não aumenta. Porque os espermatozoides são absorvidos no canalzinho esse aqui, no tal do epidídimo, que é, eles são absorvidos como se a pessoa ficasse muito tempo sem ter uma relação sexual. Quando fica muito tempo sem ter relação, os espermatozoides são produzidos no testículo e são guardados nesse epidídimo, nessa câmarazinha. Quando não é utilizado, ele é absorvido. Isso é o que acontece com a vasectomia. Em quanto tempo o espermograma dá negativo? Isso é importante lembrar, porque pode ficar espermatozoide depositado nas vesículas seminais. Então, se a gente faz antes, começa a ter relação sexual antes que isso aqui desapareça, é um período assim aleatório. Nós, em geral, utilizamos assim, 15 relações sexuais. Depois disso, as pessoas estariam livres. Eu sempre peço 3 exames, um por mês, para dar absoluta garantia de que não vai ter nada. Após as 15 relações. Há um outro detalhe importante. O deferente, o vaso, essa estrutura, ela tem a mania de se reconstituir sozinha, de se recanalizar. A gente vira para um lado, vira para o outro, de repente ele quer se recanalizar. E por isso é importante fazer 3 exames sempre. Porque lá pelas tantas, um diabo desse aqui passa para cá e a gente dá garantia e não dá para dar garantia. Antes de 3 exames negativos, não é garantia. Eu tenho um dado importante que tu dissesse rapidamente. Essa cirurgia dá a possibilidade de reconstituição. A reversão. A reversão é possível e sempre se consegue fazer
deixar cirurgiazinha plástica, né? Deixar patente o canalzinho. Mas o que acontece é que à medida que passa o tempo, o espermatozoide que fica muito tempo ligado aqui, ele cria anticorpo contra ele mesmo. Então, se passar mais de 10 anos, o índice de gravidez é muito mais alto. Você está pensando em aumentar a sua empresa, construir um ginásio de esporte ou iniciar um novo empreendimento que precise de estrutura metálica? Então consulte a Polmac Estruturas Metálicas de Estância Velha. Eles contam com uma equipe técnica treinada e altamente capacitada, inclusive com engenheiros e projetistas à disposição de seus clientes, para que suas obras sejam dimensionadas. Aí estão elas, ó. Para que suas obras sejam dimensionadas e executadas com o máximo de qualidade e economia. Ligue para a Polmac Estância Velha pelo telefone 3561-6825. 3561-6825. Voltaremos. Gimo lava-louças em pastilhas para a máquina. Lavagem perfeita sem desperdício. Um produto Gimo, qualidade comprovada. Chegou o Super Guia de Descontos da Panvel. Muito mais medicamentos e descontos de até 40%. Super Guia de Descontos. Retire o seu na Panvel e aproveite. Um programa dinâmico, atual, dicas para facilitar a sua vida, lançamentos e demonstração de produtos. Diariamente, um quadro de gastronomia, além dos demais temas. Programa Rosaura Fraga, de segunda a sexta, 1h45 da tarde. Programa Rosaura Fraga, oferecimento. Zafari Bourbon, economizar é comprar bem. Pode responder isso aqui da Eugênia, nossa telespectadora. Aos guerrilheiros eu pergunto, por que será que os professores até agora não falaram em greve? Está aí uma diferença enorme dos governos anteriores. Por que será? Um abraço da Eugênia. Obrigado pelo abraço. E a pergunta foi feita ao coletivo da casa, da mesa. Não tenho noção, deve estar próximo à satisfação, né? Mas eu duvido que os professores da rede estadual tenham qualquer tipo de preferência pela governadora Ieda e que estejam poupando. Do que se sabe, os professores só poupavam o PT, por razões óbvias. Eu creio que não existem condições. Já houve comentários que eles vão dar um prazo para a governadora. Eles deram um prazo para a governadora. Mas outros governos já estavam na rua há muito tempo. Agora deram prazo, batendo panela na frente do palácio. Batendo sino. Porque às vezes o tempo passa e vai faltando força. Também tem Matias. O André Melo nos manda um e-mail. Não entendi muito bem o comentário dias atrás do Dr. Matias, comparando o episódio dos controladores de voo ao episódio da revolta dos sargentos quando do movimento pela legalidade 61. Ora, os sargentos revoltaram-se legitimamente contra seus superiores, que naquele momento haviam simplesmente rasgado a Constituição do país. Portanto, para mim, são episódios completamente diferentes. Eu também acredito nisso. Nós estamos de acordo. Agora, quem é que disse que o movimento dos sargentos era um movimento de rebeldia? E o senhor está dizendo que era um movimento com amparo constitucional. Claro, nós estamos pensando da mesma maneira. Agora, nós dizemos isso, que era um movimento dos sargentos com amparo constitucional, porque nós tínhamos interesse partidário, interesse ideológico. Naquela época, o que os sargentos faziam, nós aplaudimos, eu e o senhor. Agora, hoje me parece que as coisas mudaram. E hierarquia, e quando se fala em disciplina, não tem nada a ver com interpretação do texto constitucional. O coronel vem e diz uma coisa, o capitão obedece, o major obedece, o tenente obedece, o sargento obedece. Isso aí se chama hierarquia. Vamos discutir, mas a lei é ilegal, é inconstitucional. Isso é outro problema. É o veso esse que nós temos de judicializar todas as coisas, inclusive a discussão. E política é outra coisa. Então, essa é a resposta ao seu André. Boa resposta. Nós estamos juntos. Boa resposta. Não é? Boa. E o Flávio Feyer, aliás, o Flávio Feyer diz uma coisa interessante aqui. Com relação à atuação da imprensa e políticos, é de que ela, a imprensa,
muito ajudaria o nosso país se não desse nenhum espaço para políticos corruptos e incompetentes. Flávio Feyer. Está cheio de pilantra. O Gerson de Gravataí manda um e-mail que diz o seguinte: parabéns pelo ótimo programa. Por favor, perguntem, não sei por que é a mim, ao professor Juremir, para que serve a Justiça Estadual se as decisões tomadas por ela podem ser anuladas pela Justiça Federal. Pergunta feita por um leigo completo. Evidentemente, eu repasso a pergunta aos nossos juristas. Eu diria que cabe à Justiça Estadual examinar aquilo que, por Constituição, estabelece que o Estado deve tratar, e a Federal aquilo que diz com o interesse da União. Evidentemente que, quando eu me referi à discussão do Pacto Federativo, a autoridade destinatária da representação deveria ser o Procurador-Geral da República, para que examinasse no controle da constitucionalidade se deveria ou não levar a questão ao Supremo Tribunal Federal, porque é uma questão constitucional que cabe, porque a Constituição disse assim, ao Supremo Tribunal Federal. Não se trata de revogar ou não aquilo que disse a Justiça Estadual. Se trata de competências diferentes. Ao Estado cabe julgar e examinar determinado tipo de demanda, e às autoridades federais outro tipo de demanda. Comerciais. Gimo lava-louças em pastilhas para a máquina. Lavagem perfeita sem desperdício. Um produto Gimo, qualidade comprovada. Agora, mantendo a sua assinatura do Correio do Povo, além de informação com credibilidade e a tradição de mais de 100 anos de história, você concorre a muitos prêmios. São 150 prêmios para os assinantes. Toda segunda-feira, você concorre a uma TV, um DVD, um iPod. Em um sábado por mês, você concorre a 8 iPods, um home theater, um computador, uma TV de plasma e um carro 0 km. Sorteio pela Loteria Federal. Se você ainda não é assinante, o que está esperando? Ligue 32161600 e assine. Chegou a sua vez de somar pontos para o Brasil. Junte-se a nós. Você que completa 18 anos em 2007, aliste-se. Basta ir à Junta de Serviço Militar da Prefeitura do seu município de 2 de janeiro a 30 de abril, com sua certidão de nascimento e 2 fotos 3x4. Mais que uma obrigação, um exercício de cidadania. Serviço Militar. Com você, o Brasil é mais forte. Ministério da Defesa. Brasil, um país de todos. Tempo para amanhã, segundo o 8º Distrito de Meteorologia, parcialmente nublado, com névoa úmida e seca, balde, no decorrer do dia. Temperatura em ligeira elevação, oscilando entre uma mínima de 15 e uma máxima de 30 graus. Números, balde, por favor. É a 7ª alta da Bolsa de São Paulo consecutiva. Eu disse a 7ª. E a alta de hoje, e um fato auspicioso. São altas modestas, que mostram muito mais uma firmeza de expectativa do que efusivas manifestações de bursáteis. 0,6 bursáteis, efusivas manifestações. Não, bursáteis. Não é bursite. Pode ser pulsáteis. Bursite é aqui, na junta. 0,68. 0,68 foi a alta, o volume regular, pouco mais de 3 bilhões 543 milhões de reais. Entre as altas destacaram-se as ações ordinárias da TIM, 8,55% alta da TIM ordinária e da TIM preferencial 6,14%. A Aracruz também com alta significativa 5,04%. Já entre as negativas, o destaque ficou com a Souza Cruz com 2,89% de perda. A Telesp, que é São Paulo, 2,38%, e a Uzi Minas, 2,08%. O dólar comercial deu uma ajeitadinha, 0,19% de alta, negociada a R$ 2,29 de real. Para reduzir uma leitura mais fácil, R$ 2,03. O paralelo aqui em Porto Alegre, sim, esse se agachou. Comprado por R$ 2,03, foi vendido por R$ 2,15. Chorando, levava por 14. O petróleo, alta de 0,7%, $61,89.
e risco Brasil, 158 pontos, e a Argentina, 198 pontos. Olha, a Argentina baixou... Que coisa maravilhosa, digna de destaque, o êxito da administração desse país, a Argentina, pelo presidente Néstor Kirchner. Que coisa fabulosa, um exemplo de estadista na América Latina. 198, viu? 198 é a prova dada pelo mercado internacional de que ele tinha razão em todas as suas medidas. Exatamente. Eu vou fazer o seguinte, eu não vou me preocupar com provocação. Isso aí tem Mas quem é que tá pronto? Tu tá sendo provocado? Tu não sabe. Ó. Vocês precisavam ver a cara do Dr. Roberto me dizendo isso, a pergunta. Isso é provocação? Bom, não, mas eu não fiz com esse jeito aí. Só com esse jeito só aumentasse o tempero na provocação. Esse índice tem a ver com a possibilidade do país de pagar novas dívidas. Eles não estão falando na seriedade do país, nem da conduta. Mas antes era isso. A possibilidade material. Se a Argentina devia... Quando ele era alto, era isso. Eles estão me perturbando, mas não vão parar. Vamos inventar um número para mentalizar fácil. Mudou a metodologia. A Argentina devia 1.000. Deu um calote em 750. Então, você está devendo não quanto? Deu um calote, pagou a metade, Paulo. Chamou os caras lá e pagou. Renegociou. JK, eu estou falando. Se devia 1.000 e deu um calote em 750, só deve 250. Portanto, qualquer dívida que surgir no futuro próximo, é fácil de pagar. Ele deve só 250. Devia 1.000, pagou 1.400 e ainda devia 700. Vocês já imaginaram os governantes adotarem essa política no mundo? Acabou. A moleza dos banqueiros. Essa chorada do bode. Deixa eu ler rapidamente aqui para vocês alguns aforismos que eu encontrei. Eu acho que são alguns interessantes. Entre a originalidade e a cretinice, não há diferença. Tudo depende da conveniência dos críticos. Tá certo. O amanhã é o hoje despojado dos sonhos. Envelhecer é deixar de sonhar. Aquele que eu li para vocês aqui no intervalo. A imprensa trabalha com estereótipos curiosos. Nas páginas políticas figuram pessoas inteligentes, às vezes imbecis. Nas colunas sociais desfilam imbecis, poucas vezes inteligentes. E na crônica policial aparecem uns e outros. Detesto a fatuidade da nobreza falida. Pior que o novo rico é o novo pobre. Aquele pelo menos ri. Este é um chato. Na guerra, esse aqui tu vai gostar. Na guerra, como no amor, o futuro nasce numa noite de reflexões e sussurros. O lugar comum é o sobretudo da mediocridade. Isso é boa. E um que eu fiz aqui rapidamente, em homenagem ao Dr. Roberto, é esse aqui. O silêncio é o grito inteligente onde se esconde a eloquência. Mas que bonito. Voltaremos com o nosso carinho. Silêncio. Você tem o direito de selecionar o que seu filho vê na TV. Por isso, antes de cada programa, serão mostrados o conteúdo e a idade indicada. A classificação indicativa é informação e com informação, o controle é todo seu. Brasil, um país de todos. E aí está o programa Querência, 20 anos no ar. Líder em audiência, aos domingos, aqui na TV 2 Guaíba. Sempre levando até você os nossos cantores, a nossa música. O único programa do Rio Grande do Sul que nunca foi feito em estúdio, sempre feito de um município. Programa Querência, domingos ao meio-dia, aqui na TV 2 Guaíba. Líder em audiência, programa Querência. Querência, oferecimento, Mercados Rede Forte. Aqui você é mais. IPUC, português, cursos de extensão pela Neodidática, turmas semanais. Nosso carinho para aqueles que nos honraram com a sua sintonia. Matias. Já agora eu? Já, terminou o programa. Passou rápido, né? Um grande abraço à dona Terezinha Mena Barreto.
Eu não esperava que eu fosse o primeiro, em todo caso. Não, mas tem aqui, eu descobri. Guardanapo, papelzinho. A gente anda, olha aqui, esse papelzinho aqui é restos de uma festa de casamento. Então lá encontrei o Dr. Lórgio Antônio Acevedo e Ada. E também o Dr. José Antônio Acevedo e sua esposa Maria Helena. Para eles todos, o nosso grande abraço. Dedicar o programa de hoje à doutora Dulcineia Zamorra, que é minha dentista. Um abraço, doutora Dulcineia. E ao doutor Roberto Bandeira Pereira pela brilhante atuação que teve no Ministério Público do Rio Grande do Sul. Meus parabéns, Roberto. Muito obrigado. Doutor Henrique. Pois é, o JK me roubou. Eu ia homenagear. Então homenageamos. O doutor Roberto, que é meu vizinho aqui, a quem eu admiro muito, pela sua integridade, pela sua eloquência silenciosa, não é? Que segundo o Matias. E eu queria prestar uma homenagem a ele e, ao mesmo tempo, ao nosso chefe que viaja, ao Flávio Alcaraz Gomes, que é uma pessoa muito especial, que também tem um silêncio eloquente também. Ele fica quieto e é eloquente. Aos dois eloquentes silenciosos, Flávio e Roberto, minhas homenagens. Bom, eu quero dedicar o programa ao novo adido da França em Porto Alegre, Ronan Prigent. Chegou já faz uns 3 meses, eu ainda não tinha tido a oportunidade de encontrá-lo. Ele agora vai ficar algum tempo em Porto Alegre, especialmente para preparar o próximo ano, que será o ano da França no Brasil. Muitas atividades, acontecimentos. É um sujeito que me pareceu extremamente simpático, cheio de ideias, de iniciativas, vibrante. Então, eu desejo a ele toda a felicidade. Ronan. Desejo a ele toda a felicidade em Porto Alegre e que seja possível fazer muitas coisas aí por essa amizade franco-brasileira. Roberto. Eu dedico o programa à senhora Janete Miranda, especialmente ao seu filho, Altemar Vinícius Tescato Miranda, agradecendo a manifestação de carinho a todos nós e especialmente faz essa manifestação ao Baldi e ao JK. Também ao casal Irani e Isabel, que é um casal de Garibaldi, que eu encontrei no final de semana em Gramado e que também assistem o nosso programa e são fãs do Baldi. E também a doutora Cristina da Silveira, que é uma advogada e que também encontrei hoje no Shopping Center e que mandou também transmitir um especial abraço pro Baldi. Quer dizer, isso aí gerencia um ciúme geral em nós aqui, porque com o Baldi, quando faz essa choradeira, ele faz cara de coitadinho. Mas Baldi, tu... Mas é tudo contra mim, eu sou um coitadinho. Dedica, Baldi, dedica. Primeiro, lembrar que dia 26, então, palestra Kennedy, edifício Kennedy. Isso a secretária disse. Telefone para inscrição, 3012 9898. Ele não ajuda, só atrapalha. Meus agradecimentos à participação no programa via e-mail da Eugênia, do João Dias e do Léo Fernandes. Muito obrigado. Boa noite. Tinha pouco hoje, hein? Flávio Alcaraz Gomes e os guerrilheiros da notícia. Oferecimento: Gimo, produtos de qualidade comprovada. Maior estoque, o menor preço. Estoque aberto Tumeleiro. Você tem até este sábado para aproveitar estas e muitas outras ofertas. Piso porcelanato Decorface, somente R$ 49,90 ao metro quadrado. Tijolo de vidro Electrovidro, somente R$ 7,90 cada. Ducha Corona SS, só R$ 19,90. Estoque aberto Tumeleiro, tudo em 8 vezes sem juros. Tumeleiro, 40 anos, ninguém facilita tanto. Pé no chão, chocolate quente, picolé
Tem muitos motivos para você ser feliz sem drogas. Pacto, Programa de Auxílio Comunitário.